Olá, eu sou Nando Camargo e esse é o meu canal Elite Paranormal Investigações. Elite Paranormal Investigações. Respeitando o sobrenatural. Você já deve ter ouvido falar do extraterrestre que invadiu Varginha, Minas Gerais. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem, tinha chifres. Tudo começa lá no sítio do seu Eurico e Doralina, eu acho que é isso o nome delas. Tudo começa com um casal, né, que residia em uma propriedade ali em Varginha, que avistou por volta de 1 hora da manhã um aparelho, uma nave em forma de um objeto cilíndrico, cerca de mais ou menos o tamanho de um micro-ônibus, assim foi relatado, que cruzou por cima do pasto, cerca de 1 a 5 metros de altura, saindo uma fumaça branca, né, com um rasgo ao lado desse aparelho, e cruzou por volta de 40 minutos que eles ficaram avistando da janela do quarto deles, até esse objeto sumir no horizonte por trás do morro, em direção à Varginha. O serviço nosso é ligar diretamente com coisas, né, da terra do Brasil. Não queremos chegar a ocorrências que seja de fora, que seja incomum. Se acaso ocorrer um tipo dessa ocorrência, dificilmente nós teria condições de dizer qual seria a nossa reação. Feito isso, alguns dias depois, iria acontecer um dos maiores avistamentos do mundo, depois do caso Roswell. Elas estão falando a verdade, eu dou a minha palavra, porque elas não iam brincar com uma coisa tão séria desse jeito. Isso eu confirmo, 1000 vezes se for preciso. Por volta de algumas horas da tarde, as 3 meninas que estavam voltando após fazer uma faxina, uma mudança que foi dito, né, assim na reportagem, que elas foram ajudar alguns amigos a fazerem uma mudança, a limpar uma casa, a faxinar. Segundo a mãe das meninas, também não queria deixar com que elas iam, né, neste dia junto com Kátia, né? Liliane e Valquíria. Agora eu lembrei o nome das meninas. São Kátia, Liliane e Valquíria. Estavam voltando ali para casa na parte da tarde. E quando voltaram, né, do trabalho, da onde elas foram arrumar ali, fazer uma faxina na casa, elas voltando embora para casa, as meninas voltando para casa, elas resolveram pegar um atalho entre um terreno baldio que ficava do lado de uma oficina, né? E então foi aonde iria acontecer um dos maiores avistamentos do Brasil. Assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem, tinha chifres. As meninas relataram que ao passar neste terreno, chegando mais ou menos ali no meio do terreno, elas olharam para o lado e avistaram um ser estranho, né, com aparência amarronzada, olhos vermelhos. Ela estava agachada, beirando o muro, a pele super oleosa, como se tivesse uma graxa, sendo como se tivesse algum óleo passado no corpo todo. As meninas então correram, uma delas ficou paralisada olhando a criatura, as duas então que correram voltou para pegar ela, e então logo em seguida correram novamente. A criatura olhou para as meninas, só virou o pescoço
E as meninas então saíram correndo e relatou para sua mãe ao chegar em casa que haviam visto, gente, uma entidade demoníaca. A mãe então, revoltada, disse: se elas viram um demônio, ele vai aparecer para mim. Elas foram até o local. Chegando lá, a mãe então realmente constatou que alguma coisa estava ali, encontraram uma pegada, né? Que ele estava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Logo mais à tarde, aconteceu também um outro fato que envolveu um dos melhores tenentes policiais ali da cidade, que é o Marco Erixerez. Ele então catou uma viatura paisana junto com seu amigo e saindo procurando essa criatura, porque como já havia relatado a autoridades, ao ver uma nave entrar no nosso cosmos atmosférico, ou seja, já se havia informado que havia um objeto não identificado entrado. Então havia entrado uma nave não identificada no nosso espaço aí. Foi então, como se diz, essa nave foi danificada. Ela caiu por cima do pasto lá, do seu Eurico. Eles viram essa nave cair. Devido a isso, pode ser que, entre aspas, esse extraterrestre ou essa criatura foi ali para o Jardim Andeli, e outras criaturas possivelmente, da qual uma foi capturada. Tudo que liga é que a mesma criatura que foi vista pelas meninas foi a mesma que foi capturada pelos bombeiros, né? Pelo corpo de bombeiros da cidade, que foi acionado para capturar uma criatura que ali estava próximo a um terreno, aonde também algumas pessoas que apedrejou, umas crianças na época que apedrejaram essa criatura, e essa criatura desceu esse barrancado, e logo o corpo de bombeiro chegou. Então, com uma rede dessas de pegar animal silvestres, né, selvagens aí, jogaram essa criatura e levaram imediatamente por um caminhão do exército, que é a ESA, né, que ali estava já no local. E nesse dia a cidade virou um caos, né, um furdunço total. Muitos caminhões da ESA, do exército, militares ali na cidade. Foi um dia que foi uma loucura. E eu acho assim, no meu ponto de vista, será que aconteceu? Não sei. Será que não aconteceu? Não sei. Porém, o que eu acho estranho são as testemunhas, né? Algumas das testemunhas que na época deu seu veredito, dizendo, até militares, sendo militares de dentro da base, acho que 3 ou 4 militares, se eu não me engano, deu sua versão que realmente tinha acontecido. Depois de anos, alguns anos depois, eles voltaram atrás, dizendo que realmente não aconteceu, até chegaram a apontar que um dos ufólogos, na época muito conhecido, havia subornado eles, né, ter pago eles para poder dizer toda essa história, que essa história, ou seja, foi inventada coletivamente na cabeça de todo mundo, que não existiu essa criatura. Sendo assim, houve mais algumas testemunhas, como um renomado doutor, que é o Dr. Ítalo, né, que também disse que tinha visto a criatura através de um vídeo apenas. Olha o detalhe, prestem bem atenção. Devido a um vídeo, ele falou que só tinha visto por um vídeo essa criatura. Alguns anos depois ele voltou. O senhor Ítalo comenta que teve um infarto, né? O senhor Ítalo, que acho que não teria por que ele mentir. Ele voltou atrás porque disse que teve um infarto, né? Passou mal. E na cama do hospital relatou-se que ele não podia, se acontecesse ele morrer, ele não podia viver, que ele não podia deixar com que essa história fosse embora com ele. Então ele resolveu voltar atrás e falar a verdade. Você pode acreditar, pode não acreditar, mas para mim foi muito importante ver. O crânio era em forma de gota, os olhos em forma de gota. Ele olhou para mim como se entendesse tudo o que eu estava pensando. Eu acho bacana conversar isso, explicar para as pessoas que existem muito mais coisas do que a gente imagina. Um médico renomado, que já fez milhares de cirurgias, muito respeitado na cidade de Varginha, de Três Corações, ele não iria mentir, não iria colocar sua carreira, toda a sua vida envolvida por trás de uma história fictícia. Ele viu, então ele voltou atrás. Além de ver o vídeo, ele olhou para o lado na sala e viu a criatura e teve contato com a criatura telepaticamente, entre aspas, foi o que ele conta na reportagem, né? E vai haver, no dia de hoje, uma coletiva muito importante, com grandes revelações bombásticas aí
sobre o caso do ET de Varginha. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre ufologia, né, também tem o caso aí que eu investiguei no meu canal, o caso Pátero de Catanduva, nossa cidade aqui no interior, que também teve uma abdução, né, ali no meados dos anos 90, 80 para trás ali, com o senhor Pátero, né, que teve um suposto encontro com as naves alienígenas, e eu fui até os locais aonde tudo aconteceu, o primeiro encontro, eu refiz todos os trajetos, fizemos a pesquisa ali com comunicações, está aí no canal, se você procurar aí vai estar aí. E aí, o que você acha desse caso de Varginha? Você acredita em extraterrestres? Em cima dos caminhões tinha vários pedaços desse material que eu peguei na mão e amassei e ele voltou ao normal. Quais veículos a mais tinha lá, além dos 2 caminhões? Tinha um helicóptero do exército, bem grande, o helicóptero não era esse helicóptero pequeno, esse helicóptero bem grande que carrega piris, coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção também foi um cheiro de amônia que estava tendo, porque tinha uma ambulância lá. Pela ambulância eu achei, até na hora que eu vi a ambulância, falei, pô, houve uma queda de um avião. Eu, particularmente, acredito. E eu tenho certeza que a verdade vai vir à tona. James Fox, um grande investigador, né? E daí da área da ufologia, ficou super interessado no caso, veio até Varginha e fez o documentário que é Momento do Contato. Pode procurar que você vai ver. Aí, se você não assistiu ainda, vai lá, que você vai se interessar muito, porque detalhadamente ele conta a história do começo ao fim, localidades do começo ao fim, todos os locais onde foi avistado a criatura e tudo que aconteceu dentro da cidade de Varginha, entre Três Corações, tudo com um envolvimento do Exército, da ESA, do Corpo de Bombeiro, que após isso dizem que foi levado, né, assim que foi capturado, imediatamente foi levado ali para o Hospital Regional, né, de Varginha, ali entre Varginha e Três Corações, e diz que essa criatura foi analisada ali pelo senhor Ítalo. Logo após isso, no outro dia, diz que essa criatura ainda permaneceu com o exército, fizeram ali um comboio destino a Campinas, né, levando essa criatura para então fazer ali as análises. Alguns dizem que esse hospital não chegou, que essa criatura sequer chegou ali no hospital de Campinas, né? E outros dizem que essa criatura realmente chegou ali, estava um furdunço danado, e após essa criatura ser totalmente analisada, havia um avião, né, ali no aeroporto já esperando o cargueiro, sem identificação, e então, dentro de um saco plástico com caixas de madeira, essas criaturas foram colocadas e então levado aí lá para fora do Brasil. Para onde será que ela foi? Área 51? Será? Que ali já tem um mistério. Então tiraram tudo daqui. Teve também o relato de um ex-piloto de ultraleve, né, que na época viu também a nave caindo ali, na parte da manhã já estava, né, também. Ela planou no pasto e disse que caiu ali. E ao chegar lá, ele correu pensando que fosse alguém para poder ajudar. Ele correu até o local. Chegou lá, ele pegou o papel, né, um pedaço de papel, um metal, e era muito leve como uma pluma, né? Ele pegou na mão, ele deu ele pegou, ele acho que foi dobrar e ela voltou ao normal, né? E pós isso já tinha comboios chegando, alguns caminhões da ESA, do Exército, chegou nele, e até retirou da mão dele aquele material e pediu imediatamente para que ele deixasse o local. Estava fardado, Carlos? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom meia clara e um capzinho. Você vê que não é cap, porque normalmente soldado, quando é soldado, ele usa aqueles boné, ele tinha um cap. Tá? Ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, nas costas dele, gritando: manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que na hora que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, tá, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original. Isso me chamou muita atenção. E pós isso já tinha comboios chegando, alguns caminhões da ESA, do Exército, chegou nele e até retirou da mão dele aquele material e pediu imediatamente para que ele deixasse o local, ameaçando, né, diretamente com um fuzil ali na sua cara. Ele então, muito assustado,
deixou o local. Também dizia que estava com um cheiro insuportável o local, né? Que estava espalhado de tantos conteúdos que se redireciona, que teve a ver com os desplacamentos dessa nave que caiu ali. Eu fui barrado por esse pessoal militar, né? Que era um rapaz negro, alto, bem fortão. Ele falou pra mim que não podia, eu voltei. Tava fardado, Carlos? Ele estava fardado, ele estava com uma calça cinza escura, uma blusa marrom meia clara e um capzinho. Você vê que não é cap, porque normalmente soldado, qualquer soldado, ele usa aqueles boné, ele não, ele tinha um cap. Ele me parou e já estava a voz ao fundo dele, nas costas dele, gritando: manda embora, manda embora, manda embora. E foi quando que eu achei que eu cheguei no local, eu vi um pedaço desse objeto, dessa aeronave, que eu dobrei ela, isso que me chamou a atenção, conforme eu amassei, aí eu soltei, conforme eu soltei ela voltou ao formato original dela. Isso me chamou muita atenção. E eles me tomaram isso da mão, literalmente, bateram na minha mão, falaram pra mim: dá isso aqui e vai embora, some daqui. Ali, achando que fossem umas pessoas que ele queria ajudar, o exército imediatamente pediu para que ele se retirasse do local. E ele até comentou com sua esposa ao chegar em casa que havia caído assim. A sua esposa imediatamente olhou para ele e falou: é melhor a gente ficar quieto, que você estava na hora errada, no lugar errado, entendeu? E acabou silenciando o caso ali. Só que até hoje ele também ainda dá o mesmo depoimento plenamente aí, né? E eu creio que assim, eu acho que as meninas não têm por que mentir, dá pra se ver que elas são umas pessoas civilizadas, né? Honestas. E também mais pra frente ocorreu o fato de, acho que 5 ou 6 meses depois, uma senhora, também no bosque, né, no zoológico da cidade, avistou uma criatura muito parecida que também descreveu muito sobre as meninas. E elas, detalhe, ninguém das testemunhas na época se conheciam. E todos deram a mesma descrição dessa criatura. O mesmo naipe, vamos dizer assim. Então é lógico que o governo jamais, o pessoal da ufologia é muito criticado. É óbvio que eles vão atacar, principalmente o pessoal da ufologia. Tem também um dos ufólogos, né, que começou o caso lá dentro de Varginha e agora de repente mudou a história. Parece que dá a entender até que alguém barrou ele e falou: não fala a história, não conta. Então, tipo assim, e outros 2 ufólogos aí que estão hoje aí levando adiante, tem provas que viu, né, que surgiu, tem uma fita que tá aí para aparecer, se essa fita vinha à tona. Uma das testemunhas disse que é perigoso as pessoas até pirarem quando ver essa fita. Então, às vezes, o governo não deixa, assim como no caso Roswell, que foi acobertado e o exército enterrou o caso, o arquivo, para que a população então não entrasse em colapso, né? O medo do governo é esse. Mas eu acho que a humanidade hoje em dia, como as coisas estão muito avançadas, a maioria de muitas pessoas já viram UFOs, já viram OVNIs, já viram alguma luz no céu. Eu mesmo particularmente já vi muitas, né? Mas o medo da pessoa é ser taxado de louco. O medo da pessoa que vê, que teve contato, ou que já teve um avistamento, é ser taxado de louco. E as pessoas começarem a rir, zombar. Foi o caso das meninas. Gente, pensa comigo. Essas meninas, por tantos anos, guardaram 30 anos desse avistamento. Imagina o preconceito que elas passaram, né? Ao passar na rua, já teve ameaças dentro de ônibus com elas, que elas contam na história. Mas eu acho assim, as meninas não teriam por que mentir, entendeu? Confundiram ali essa criatura. O exército tentou enterrar, dizendo que foi um mudinho. É um cara que andava na cidade ali, ele não andava normal, só que quando ele parava, ele agachava para pegar umas bitucas de cigarro, né? Que ele sempre pegava, ele também era surdo, não falava direito. Mas era uma pessoa, impossivelmente, as meninas já o conheciam desde criança. Já foi dito, foi revelado, as meninas conheciam o mudinho, não teria como ser o mudinho, né? Essa pessoa que ficava agachada ali, que o exército, o governo tentou acobertar, fazer com que as meninas distorcessem o caso do que elas realmente tinham visto, fazer com que elas colocassem na cabeça delas que ela tinha visto o mudinho, mas não foi isso, gente, né? A mãe da menina foi lá até o local, viu, teve muito alvoroço, o exército chegou ali imediatamente, o bombeiro, muitas testemunhas da época falam, às vezes tem testemunhas ali que ainda nem falaram por medo de acontecer alguma coisa com elas, eu tenho certeza disso, né? E aconteceu deu um temporal enorme no mesmo dia que as meninas viram a criatura, na parte da tarde, o céu caiu ali, né? Teve alguns estragos e tudo mais.
Mas as criaturas foram capturadas sim, com certeza, e foi levada ali para os hospitais da região e depois partiu para Campinas, né? E também teve um outro caso que fala que foi um casal de anões, né? Que um dos tenentes ali fala ali que possivelmente um casal de anões estava passando devido àquela chuva forte com pedras, eles se machucaram e tudo mais, que a senhora estava grávida e foi levado para o hospital, foi confundido com as criaturas. Só que detalhe, né? O outro coronel lá do batalhão que fala que não queria dar entrevista, que não tinha nada a declarar, não toca no caso. Porque na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha. Ninguém mais do exército toca no caso que realmente havia esses anões. E se tivesse esses anões ali, realmente eles iam aparecer, gente. Jamais as pessoas iam esconder e ter preconceito contra um casal de anões. Aí a pessoa vem e fala pra gente que é humano, gente que tá aqui no mundo, a gente não é tonto, a gente não é tolo. Que realmente era um casal de anões que tava lá, que a pessoa ia estar grávida e tal. E onde foi esses casais de anões depois? Ninguém mostrou esses casais, esses anões. E o Mudinho jamais, né? Jamais seria ele. Então aí o médico volta, um médico renomado volta, né? E hoje ele, ali juntamente com o James Fox, um dos maiores pesquisadores do mundo, ali dos EUAS, né? Dos Estados Unidos, veio à tona com sua pesquisa. Ele foi até o local onde, do momento do contato aí, que é o documentário dele, ele vai até o local onde o parceiro do Marco Alexerese, que era o policial que teve o contato com a criatura direta, né? Até eu vou contar porque ele morreu depois de alguns dias, né? Depois que ele teve o contato com a criatura. E os laudos médicos dizem que foi uma infecção que é desconhecida totalmente, né? Tanto que a irmã diz, tem aí, pode procurar no YouTube, tá tudo aí os relatos. E foi até o local onde estava onde mora hoje o parceiro de Marco Alexerese, na época que estava o paisano, né? Que acharam a criatura, só que foram praticamente expulsos lá. Parecia um sítiozinho, tá aí no YouTube, no documentário de James Fox. E falou, se vocês não saírem daqui agora, eu vou retirar vocês a bala. Então, gente, muita coisa vem sendo escondida, né? E eu acho assim, a verdade vem à tona. Hoje, dia 20, vai ter uma... como é que eu posso dizer? Uma coletiva nos Estados Unidos, onde James Fox, né? Sobre juramento de várias testemunhas e muitas coisas novas que ele descobriu, vai estar vindo à tona sobre o caso Varginha. Isso pode ajudar com certeza, até as meninas tirarem um peso da consciência, porque elas vêm dizendo a versão delas durante anos e as pessoas tentando desmentir elas, né? Hoje o ser humano é muito cético, tem a quem acredita, quem não acredita. As pessoas às vezes, já teve até uma moça, uma senhora que foi atrás do caso, que ela era cética, não acreditava, e ela realmente fala que muitas pessoas contavam a mesma história sem se conhecerem, a mesma história, o mesmo relato, o mesmo detalhe, que viu isso, que viu aquilo. E é isso que é impressionante. Então o governo jamais vai querer que a população saiba a verdade, gente. Mas, gente, já foi comprovado, nós somos ignorantes, sabemos que se nós, nesse mundo, temos vida, temos a fauna, a flora, cara, porque o universo é imenso, gente. Por que não? Já foi comprovado outros planetas maiores do que a Terra, que já foi encontrado, tá? E que tem vida, oxigênio para viver ali. Então por que não existir outra coisa, né? Porque essas coisas têm tecnologia avançada para poder entrar e sair de onde querem. Se já foi comprovado, até os Estados Unidos, o Pentágono já comprovou que realmente existe, né? É real a existência de UFOs, né? De discos voadores. Os caças da FAB ali, perseguiram os OVNIs. Está aí no YouTube, os vídeos estão liberados. Né? Mas é um caso que é ignorado pelo governo.
mas muita gente já teve contato com UFOs, já viram. Eu mesmo já vi muitos objetos estranhos no céu, entendeu? Então, tipo assim, vai chegar um momento e hoje talvez é a hora. Então, fiquem atentos aí, que eu acho que a partir de amanhã, não sei se vai ter uma live a vivo, James Fox, junto com o Dr. Ítalo, que também vai estar sob juramento lá nos Estados Unidos, na Câmara lá, para poder falar sobre o caso Varginha. Então, acompanhe se você gosta de ufologia, se você gosta desse assunto, que vai estar demais. E você, já viu alguma nave alienígena? Já viu algum objeto estranho no céu? Deixa aqui no comentário de onde você é, de onde você fala. E a gente vai até você e a gente vai pesquisar. Assim como o Catanduva, a gente pesquisou o caso Pátero, a gente vai até a sua cidade para fazer a pesquisa também aqui no Elite Paranormal Investigações. Hoje foi esse caso, o tema foi o ET de Varginha. Eu gosto muito desse caso, eu acredito. E você, acredita ou não? E após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive, de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. Elite Paranormal Investigações. Respeitando o sobrenatural.